Você pegou o personagem dos seus sonhos, passou meses farmando pra ele, varreu o Tevat em tudo que é 100%, mas no final das contas, o seu personagem não está dando o dano que ele pode dar. Genshin Player, eu sei a dor que você sente, e às vezes a gente pega aquele personagem que a gente sempre quis, mas no final das contas ele tá mais bucha que a sua bucha de lavar a louça que tá toda podre e rudimentar. Mas no vídeo de hoje, eu vim aqui dar algumas dicas pra vocês conseguirem buildar seus próximos personagens de uma maneira correta e que vocês não cometam cagadas que possam vir a estragar eles. Mas antes da gente começar, oiê, meu nome é Edson e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu acho válido a gente começar esse vídeo com uma informação que é muito prudente e que vai ser a nossa primeira dica, que é você saber o perfil da sua conta e seus elementos favoritos. Não adianta você pegar vários personagens só porque eles são metas, sendo que você não gosta da gameplay e muito menos do elemento. E você também tem que saber o perfil que a sua conta atende e saber principalmente o elemento que você gosta e principalmente, acima de tudo, o que você tem de finalidade para fazer na sua conta. No começo do game, você tem vários objetivos, como upar sua estátua do set para melhorar sua estamina, fazer a missão de história, principalmente a missão de Arconte, que é a missão principal de todas as regiões. Então você tem outros objetivos, você não é tão dependente do endgame assim. Agora, quem é dependente do endgame, quem precisa fazer o confronto abissal, abismo ou derivados, precisa de personagens um pouco mais fortes e um pouco mais bem buildados, porque às vezes os 4 estrelas não dão muita conta de fazer muito abismo ou endgame. Ai, mas a minha Xiangling faz o abismo 12. Problema seu, meu amor. Sua Xiangling deve estar usando droga. Sua Xiangling deve estar usando Tadalafila pra poder dar esse dano. Porque, sinceramente, não tem como você pensar que a Xiangling tem uma capacidade de dano interessante pra ela conseguir passar o abismo 12. Sim, eu acabei de chamar sua Xiangling de Léo Stronda do Genshin. Sinta-se privilegiado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do elemento Pyro e de todos os seus DPS. Eu gosto muito da Arlequina, eu gosto da Mavuika, eu gosto muito da Rutal, que é a minha personagem favorita e eu pretendo muito pegar ela e investir nela futuramente. Quem sabe uma C6R5, né? Mas percebe uma coisa, você vê que todos os DPS que eu acabei de citar, eles precisam de algumas coisas, como por exemplo, o Melt ou Vaporização. Para a Mavuika, a Citlali é muito bem-vinda. E para a Rutal, a Yelan, a Furina serão muito essenciais para poder fazer a capacidade de dano estrondosa que a Rutal precisa. A segunda dica que eu dou é saber no que você está investindo. Gente, essa dica é primordial. Você tem que saber no que você está fazendo, no que você está investindo, quais são seus objetivos e, acima de tudo, para qual finalidade você vai atender. Se você está buildando a Skirk, você não vai buildar junto a Mavuika. E se você está buildando a Mavuika, você não vai buildar junto um Tignari. Mas Edson, onde é que você está querendo chegar com essa comparação? Simples. Se você tá fixado em buildar um personagem, você tem que buildar esse personagem e todos os seus suportes. Se você acabar no meio do processo buildando uma Nahida, por exemplo, você vai acabar gastando recurso pra cacete e aí no final das contas todos os seus personagens vão estar buchíssimas. Eu queria que alguém tivesse me avisado isso no começo, porque eu queria buildar todo mundo junto. Mas gente, cada coisa de uma vez. Se você está gastando recurso pra caramba, no final das contas todos os personagens vão estar mal buildados. Então vai fazendo com calma, vai fazendo com tranquilidade, porque é uma coisa que a Richelina fala e é verdade. O Genshin não é uma corrida, é uma jornada. A gente precisa saber qual é o tipo de personagem que a gente tá correndo atrás. Eu vou usar o exemplo do Bennett. O Bennett, ele é um suporte praticamente universal. Ele vai entrar em muitos times, gente. O Bennett é um personagem que tá desde a 1.0 praticamente e, cara, ele se reinventa em praticamente tudo. Mavuika precisa do Bennett. A Raiden precisa do Bennett. Então, tipo assim, cara, você vai ver o Bennett em tanto lugar. E eu gosto muito dele. E eu lembro que eu não tinha Bennett até então. Mas eu tive que me humilhar no banner da Chasque da Moalane, com o cu trancado de brilhar e eu atirando pra pegar um Bennett C2. Ah, eu sei, o Bennett é maravilhoso na C6, mas, gente, desculpa, eu me recuso a humilhar pra 4 estrelas nesse jogo. Se eu me humilhar, eu sei que eu pego 5 estrelas que tá no banner. Pra você acender seu personagem, você vai precisar fazer uma lista de dificuldades. A primeira coisa que eu coloco na lista é você fazer o boss de ascensão dele. Depois você vai atrás das flores de ascensão. Depois você vai atrás das pedrinhas
do elemento do personagem. E em seguida, você vai atrás de livros de XP. Aí entra uma coisa. Edson, como fazer pré-farm de um personagem? O Genshin faz uma coisa chamada live de atualização. Caso você não saiba o que é uma live de atualização, na penúltima sexta-feira antes da atualização chegar, o Genshin faz a live de atualização. E muito provavelmente, o Genshin vai fazer a sua próxima live de atualização no dia 28 de novembro. E ele sempre faz as lives às 9 horas da manhã. Nessa live, ele sempre comenta o que vai vir na atualização, quais são os próximos personagens e principalmente os banners dos personagens. E eles sempre revelam na metade pro final. Então, se na próxima atualização vir algum personagem que lhe interessa, você pode começar a pré-farmar na última semana da atualização. Perceba que o jumento do Edson esqueceu de falar sobre o pré-farm, mas vim na hora da edição falar como reservar essa era. Em 3 dias você faz o boss do personagem, junto com a coleta das flores. Depois disso você vai na síntese fabricar pedras, é isso. As armas dos personagens também são coisas que muitas pessoas possuem dúvidas, porque galera, o Genshin dá arma no evento, o Genshin dá arma nos banners, o Genshin dá arma de ferreiro, dá arma do passe de batalha. Mas uma dica que eu sempre dou pra você escolher a sua arma é que ela ajude, principalmente no que o seu personagem acende. A personagem Citline depende de proficiência elemental, então você vai correr atrás de um catalisador de defesa? Não, você vai correr atrás de um catalisador de proficiência elemental. Eu recomendo vocês bastante assistirem guias, porque as pessoas, elas vão falar sobre o que vai ser melhor pro seu personagem. O talento também é uma treta na comunidade, porque muitas pessoas falam, upa ataque carregado, upa habilidade elemental, upa ult, e muita gente entra em impasse com isso. Eu recomendo você upar a habilidade elemental e a ult. E por ordem de prioridade, eu recomendo você upar a ult. Agora tem personagens que vão dar mais dano pela habilidade elemental, como a Návia. A Návia, ela aplica golpes com o seu guarda-chuva. Ela dá tiros com as balas que o guarda-chuva dela faz. Então, você vai ver a habilidade elemental dela entrar em uso. Enquanto isso, a ult só ajuda na cristalização. Então, de verdade, toma muito cuidado no quesito talento, porque aí entra outra coisa também que muitas pessoas se confundem, que é a 7ª dica, que é o artefato. Gente, o artefato é uma coisa muito louca, porque cada personagem vai precisar de um artefato. E a mesma coisa das armas. Tem muito artefato por aí. Por exemplo, nos personagens de Nathan, principalmente os DPS, como Mavuika, Moalani e Vareza, elas vão usar o Códice de Obsidiana, que é o artefato de Nathan, que ele aumenta 40% de taxa crítica e ele ajuda bastante os personagens de Nathan para fazer eles conseguirem dar dano. Agora, o Bennett, que é o suporte, ele vai usar o Códice de Obsidiana? Não, ele vai usar o Ritual Real. Porque o Ritual Real ele vai maximizar a função de buff do ataque pro Bennett e vai simplesmente ajudar os buffs de toda a equipe. Então sim, você precisa ir atrás dos artefatos que ajudem os seus personagens e não sair colocando qualquer coisa, porque simplesmente se você enfiar qualquer coisa de verdade, você vai acabar estragando o seu personagem mesmo sem querer. E uma dica também, gente, que eu dou pra vocês é fazer a bendita da rotação certa, porque não adianta eu ter dado todas essas dicas, todas essas maravilhas, ter falado tudo isso pra vocês, e aí você tá fazendo a rotação na base de Jesus. Eu vou usar o exemplo do Neuvillette Hyper Carry. Olha o antes e o depois que uma rotação bem feita faz pro Neuvillette Hyper Carry. Pois é, você pode observar, tem uma diferença muito gritante de dano. Porque você tem que saber por que a rotação funciona e por que tal coisa funciona. Por isso que você pode pesquisar rapidamente no TikTok como fazer a rotação de tal personagem. Sempre vai ter alguém compartilhando como fazer a melhor rotação para o seu personagem, independente das circunstâncias. Mas de verdade, gente, eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo dicas a mais que vocês dariam para quando vocês vão buildar o personagem. E é isso, um beijo e tchau, tchau!